Pensando em maternidade, nós vamos falar hoje sobre adoção como filhos de Deus. Na quarta-feira nós conversamos sobre o clímax da glorificação ou teoses, e hoje nós entramos num tema chamado huiothesia, uma expressão usada exclusivamente pelo apóstolo Paulo, no original grego. Somente Paulo trata disso. Ele olha para a relação dos filhos e filhas de Deus com seu pai e diz: há um detalhe importante aí. Nós somos filhos de Deus mediante a adoção. Há um único filho natural, diz Paulo, que é Jesus Cristo. Nós, aqueles que cremos em Cristo, fomos feitos filhos adotivos. Paulo afirma que, mesmo antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele diz isso em Efésios capítulo 1, verso 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Ao falarmos de adoção como filhos de Deus, essa é a primeira verdade. O ser humano existe para o status filial, para a condição filial. O ser humano não existe para nenhum outro fim que não seja justamente a filiação divina. Deus, diz Paulo, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. E Deus fez isso, diz ele, segundo a benevolência, a boa vontade, o beneplácito da sua vontade. Os termos que aparecem aqui, predestinou, no grego é prooritsas, e benevolência ou beneplácito é eudokia. Esses termos eles têm acepções bem específicas. Prooritsas fala-se aí de delimitar uma fronteira, de pré-ordenar, de predestinar. Isso dá a razão, como é um particípio causal, isso dá a razão da eleição. No próprio verbo já se diz que a razão é o bom prazer de Deus, a sua eudokia, o seu beneplácito, a sua satisfação. A satisfação, a boa vontade da sua vontade. Ou seja, Paulo está dizendo que a eleição e predestinação de Deus são ato livre do amor, que é fundamentado totalmente no próprio Deus, e não há nada fora de Deus que contribua com qualquer coisa para essa eleição. Isso fica tremendamente evidente pelo fato de Paulo dizer, essa autonomia absoluta da eleição, que ela é realizada antes da fundação do mundo, porquanto Deus, Paulo diz no verso anterior, nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ora, se essa escolha se deu antes da criação do mundo, é impossível qualquer contribuição do ser humano para que essa escolha aconteça. É próprio da divindade, é próprio de Deus determinar os fins antes mesmo de iniciar seus atos. Curiosamente, nós cantamos coincidentemente, nós cantamos o Salmo 139, te desejei, ainda em forma eu te desejei. E agora eu cito o Salmo 139, que fala para nós que durante a gestação humana, Deus já determinou os dias finais do ser humano. Não que isso necessariamente vá acontecer, mas que Deus já tem um plano para cada ser humano e cabe a cada ser humano buscar o cumprimento desse plano. Salmo 139, verso 16 diz: teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Jesus demonstra esse princípio, essa pré-escolha divina, essa pré-eleição de Deus, quando ele menciona no evento da cura do cego de nascença, algo que é determinação divina antes de o cego, evidentemente, nascer. Há algo ali que é pré-natal. João 9, verso 3 diz: nem ele pecou,
nem seus pais. Porque os discípulos estavam perguntando, mestre, o que aconteceu para que esse homem nascesse cego? Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais. Porque na concepção judaica típica, era possível até mesmo que um bebê no ventre pecasse. Jesus já descarta essa ideia. Não foi isso. Nem ele pecou. E mais, nem foram seus pais que cometeram algum tipo de pecado que ocasionou essa cegueira de nascença. Mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Jesus deixa claro que aquele homem nasceu cego com um propósito divino. Deus o fez nascer assim. A adoção filial encontra na predestinação não apenas um conceito, não apenas a possibilidade de um mundo admirável e novo. A adoção anterior mesmo, diz o texto de Paulo em Efésios capítulo 1, a adoção de Deus, na verdade, a predestinação de Deus, é, na verdade, a própria força propulsora que move a raça humana, ou que precisa mover a raça humana ao seu destino. Quando Deus diz, em Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles. O texto é claro, já no primeiro capítulo da Bíblia, em apontar para nós a verdade inequívoca de que Deus cria a raça humana tendo em vista um fim. Dominem eles. A imago Dei, essa imagem de Deus, porque o texto diz, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. A imago Dei, a imagem de Deus no homem, se dirige ao propósito de governo ou domínio. Já vimos aqui em mensagem, meses atrás, que a imago Dei não é propriamente o domínio, mas é ela que torna possível ao homem dominar. Ela é que, na verdade, torna lícito ao homem dominar. Ele só pode dominar sobre a criação de Deus se ele se parecer com esse Deus. Caso contrário, não seria lícita a sua dominação, o seu governo. Se Deus governa a partir de certos atributos. E o humano, sem os possuir, não poderia, então, em alguma medida, é claro, não na totalidade da medida divina, mas em alguma medida, se o humano não o possuísse ou não os possuísse, esses atributos, ele não poderia governar. A afirmação divina, começando pela imago Dei, revela para nós qual a pré-condição para o exercício mundial de governo. A pré-condição, e isso vai ser algo que vai servir como guia para nós ao longo desta mensagem, a pré-condição para que o homem possa exercer mundialmente o seu governo é esta: ser semelhante a Deus. É essa a condição. Ser imagem e semelhança de Deus. Mas no contexto bíblico, unindo-se Antigo e Novo Testamento, a imago Dei no ser humano é propriamente, e aqui a gente volta para Paulo em Efésios 1, é propriamente imago Filii. Imago Filii. É imagem de filho. Qual é a imagem de Deus no ser humano? A imagem de Deus no ser humano é a imagem de filho. Para que a adoção, na verdade a gente pergunta, para quê? Para que adoção? Porque eu comecei a mensagem dizendo a vocês que nós veríamos adoção como filhos e filhas de Deus. Para que adoção? Sendo a imago Dei propriamente, já estamos dizendo isso, que o ser humano já é criado para a filiação. A imago Dei é propriamente imago Filii, imagem de filho em latim. A criação de Deus, quando Deus cria Adão, essa criação gloriosa que é Adão, essa criação de Deus
magnífica que é o homem, feito imagem e semelhança do seu Criador, é já a própria criação de um filho. Interessante que na genealogia de Jesus aparece Adão como Adão, filho de Deus. Adão poderia ser tratado por nós como um filho, poderia ser tratado por nós como um filho natural de Deus. Esse estado de coisas, um Adão diretamente criado por Deus, feito à imagem e semelhança do próprio Deus, ou seja, feito para a filiação, isso poderia tornar para nós completamente desnecessária essa adoção, essa ruiotecia como filhos e filhas de Deus. Mas nós estamos olhando para Adão, lembrando que Adão é feito imagem e semelhança de Deus, isso é dado para ele como potência e ele precisará fazer uma escolha. Porque verdadeiramente filho, no dizer de Jesus, no dizer do Evangelho, é aquele que passa pelo teste da obediência. Jesus não coloca como filhos de Deus aqueles que simplesmente são sua criação. Jesus trata como filhos de Deus aqueles que passam pelo teste da obediência, aqueles que são aprovados. A condição de filhos, de seres humanos como filhos, é uma condição espiritual e não natural. Ou seja, a imago Filii em Adão é na verdade uma potência encravada num corpo de barro. Adão, em linguagem jurídica, pode ser chamado de filho de direito, que por meio do teste da obediência, enfim, se tornará filho de fato. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma marca de Jesus, Paulo diz, é que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome. A marca de Jesus é a obediência. O que a Bíblia está dizendo para nós é que há uma destinação desde Adão. A nossa destinação é encontrarmos-nos com Cristo, é crermos em Cristo, é sermos adotados por Cristo, é parecermos com Ele. No caso do Adão, que foi reprovado no teste da obediência, pois que comeu do fruto que Deus lhe dissera, não coma, é voltar à parecença com Cristo. Nós precisamos do retorno à imago Filii. Cristo é a nossa sorte. Cristo é o destino único, viável para a humanidade. Cristo, como verbo de Deus, é palavra criadora, é origem, mas Cristo também é destino de sua criação, pois que o homem foi feito para ser como Ele. Mas o homem pode rejeitá-lo. João capítulo 1, verso 10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. É possível ao homem não se tornar de fato filho, ter a potência, mas não chegar à realidade. É possível oferecer resistência a Cristo. Karl Barth dizia que o fundamento para a eleição é a fé, para a concretização disso. A base para a condenação é a incredulidade. Quando se crê, volta-se às origens. O ser humano, quando abandona, e eu gostaria que nós gravássemos isso no coração, que o Espírito Santo gravasse isso em nós nesta noite. Aliás, tudo que está sendo dito aqui, de modo especial este ponto. Quando o ser humano abandona essa compreensão de quem ele é, feito para ser como Cristo,
predestinado antes da criação do mundo para ser como Jesus. Quando o ser humano abandona essa sua função, que eu vou chamar aqui de função imagético-filial, ser imagem do Filho, ele abre mão da sua imago Dei, ele torna-se um simulacro, uma imitação barata, uma espécie de imagem dos deuses. Ele não sabe mais a que ele se dirige, porque ser imagem de Deus pressupõe que ele esteja diante de Deus. Um dos sentidos ocultos em Gênesis 1:26 é justamente esse. O homem é imagem de Deus como reflexo de Deus, porque o homem está diante de Deus. Ele vive diante de Deus, ele anda diante de Deus, ele respira diante de Deus. Quando ele abdica dessa função, quando ele abdica da imago Dei, ele se torna uma outra coisa, ele se torna imagem dos deuses. Ele não sabe mais em que direção ele vai, ele olha para tudo. Qualquer coisa que disser para ele, olha, eu sou divino, incluindo o próprio homem, e o homem se desfigura. A imago Dei é um sempre reflexo, diga comigo, um sempre reflexo. Não é uma coisa que foi passada para nós e que fica conosco mesmo quando a gente esquece a nossa origem. No momento em que o homem se esquece do seu Criador, ele perde essa glória. Ela faz do humano de todo, absolutamente de todo, carente da realidade divina, na qual ele deve se inspirar e a qual ele deve refletir. Uma realidade que na sua loucura o ser humano quer criar para si mesmo e por si mesmo, mas ele não pode criar a sua própria origem. É impossível. O homem não tem nenhum parâmetro fora de Deus para existir. Estamos juntos no pensamento? Não há nenhum parâmetro. Não existe em parte alguma. Nada. E quando dizemos que o homem é imagem de Deus, posto por Deus diante do seu Criador para refleti-lo, para revelá-lo, estamos dizendo que o homem só sabe quem é por uma experiência de transcendência, quando o homem sai de si indo em direção a Deus. Fora da transcendência o homem nada é, o homem é bestial. É um ser animal. Se ele olha para outras coisas e essas outras coisas se colocam como Deus para ele, homem, nenhuma destas coisas servem, preste muita atenção, nenhuma dessas outras coisas servem como objeto transcendente. Nada disso é capaz de ser alvo da elevação humana, porque quando o homem se elevar, ele só poderá se elevar em direção a Deus. Em direção a quaisquer outras coisas o homem jamais se eleva. Não há transcendência fora de Deus. Ou seja, toda vez que o homem puser diante de si os falsos deuses, objetos, e se direcionar para essas coisas como se essas coisas dessem sentido para a sua vida, como se essas coisas servissem de origem, a transcendência humana se dilui, se degenera em simples imanência. Imanência é o homem voltar-se apenas para o seu próprio interior. Ele está apenas num ciclo de percepção de si por si mesmo, achando que está se voltando para Deus, mas ele já se desconectou da transcendência, ele está apenas na imanência. O homem está aqui, no seu falso mundo sobrenatural, no seu falso mundo celestial. É impossível também ao ser humano transmitir a imago Dei. A imago Dei é intransmissível. Deus gravou no homem sua imagem e o homem não tem meio para transferi-la para a obra nenhuma que o homem faça.
É impossível ao ser humano projetar a imago Dei em qualquer das coisas criadas. Ela jamais pode sequer ser compartilhada com a mínima obra do ser humano. O humano que não está posto diante de Deus, então se faz apenas um falso Deus, criador de falsos deuses, que são alvo de sua falsa transcendência. Não está no nosso poder transmitirmos a imagem de Deus. Deus é intransmissível. Ele gravou isso em nós. E somente Ele pode restaurar essa imagem dia a dia em nós. Postos diante dEle, somente assim nós o refletimos. Ou seja, a palavra criadora, Jesus Cristo, a palavra sustentadora, Jesus Cristo, não se impõe à raça humana como palavra de salvação. Ela se oferece. O plano de Deus eterno é que a raça humana seja filha no Filho de Deus. Mas essa palavra que vem a nós convocando para a filiação é um convite. A palavra se oferece, a palavra se entrega. A palavra convoca com seu grande amor a humanidade inteira para ouvi-la como palavra transcendente e palavra salvadora que ela é. A palavra criadora responde à pergunta originária. A pergunta originária é esta: que é o ser humano? E eu gosto muito de um poema que é citado, me esqueci, do filme, lembrei, que é um poema que é citado no filme Interestelar. Rage, rage against the dying of the light. Fúria, fúria contra a morte da luz. Aquele poema, do not go gentle in that good night. Não seja gentil diante da boa noite. Há uma teoria que diz que esse poema foi escrito por Dylan Thomas, um poema belíssimo, arrebatador, muito lirismo há nesse poema. Há uma teoria de que esse poema desafia um idoso que está à beira da morte a rejeitar a morte. Eu estava olhando para esse poema, pensando, que comparação adequada para um ser humano que está longe de Deus, que é filho da palavra, mas não reconhece mais a voz que o criou, que o originou. Esse ser humano longe de Deus, não pode se dizer desse ser humano que ele vive. Ele, na verdade, está na morte e precisa reagir contra ela. O ser humano é filho da palavra, destinado a ser como ela é. É filho da palavra, diga comigo, ser humano. É filho da palavra, destinado a ser palavra do Filho ao mundo. O ser humano é filho da palavra, destinado a ser palavra do Filho ao mundo. Karl Barth dizia que o apóstolo Paulo, humilde e exaltado, imbuído de mandado, uma ordenação divina, sem mandato, sem prazo, anunciou essa destinação do ser humano. E Karl Barth fala acerca do apóstolo Paulo: igual aos demais homens e até abaixo deles, pois vem servi-los, e também pela investidura que recebeu de seu rei e senhor, superior a eles todos, pois vem revestido de munus. Munus é encargo, é obrigação, é dever. Pois vem revestido de munus, mais excelente que outro qualquer, o de anunciar-lhes as boas novas de salvação, isto é, do restabelecimento do vínculo entre Deus e os homens, trazendo-os de volta à sua, diga comigo, posição original.
E Calbart prossegue dizendo que Paulo está com essa missão de anunciar o Evangelho de modo que os homens voltem à sua posição original e que lhes foi concedida desde antes dos tempos por eleição divina, a de filhos de Deus. Portanto, nós somos criados predestinados para a filiação. No verso 15 da carta de Paulo a Filemão, Filemão só tem um capítulo, Paulo escreve a Filemão sobre Onésimo: acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Antes de eu prosseguir nesta fala, é preciso entendermos essa história. Ontem eu falava na sala 1 que a carta de Paulo a Filemão é o único livro da Bíblia que se atém ao tema da escravidão. Ele é só sobre esse tema. Então Paulo escreve para um senhor de escravos, um tal Filemão, que era cristão, que era filho na fé do apóstolo Paulo. Foi Paulo quem pregou e Filemão se converteu. E Paulo estava na prisão quando um escravo fugido de Filemão, chamado Onésimo, foi evangelizado por Paulo e Onésimo se converteu. E aí Paulo escreve uma carta, entrega para Onésimo e manda que Onésimo vá de volta a Filemão e entrega a carta. E na carta Paulo diz a Filemão: Filemão recebe Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Ele antes te foi inútil, mas agora é útil a você e a mim. Se ele deve a você alguma coisa, coloca tudo na minha conta. Eu vou te pagar. Mas lembra de uma coisa, que você deve a mim, Filemão, a sua própria vida. Porque fui eu que preguei e você se converteu. Nesse contexto, Paulo diz para Filemão por meio da carta: eu creio que Onésimo foi afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Do que Paulo está falando? Ora, quem afastou Onésimo? Onésimo fugiu, um escravo que fugiu do seu senhor, possivelmente roubando alguma coisa, porque a fala de Paulo sobre prejuízo causado por Onésimo sugere justamente isso. Como assim Paulo agora diz que Onésimo foi temporariamente afastado de ti? Paulo está vendo aí um plano subversivo, algo por debaixo dos panos. Para a mente de Paulo, a fuga de Onésimo foi uma ação que Onésimo sofreu, causada por Deus. Foi a providência divina que agiu para que Onésimo pudesse conhecer a Jesus e deixar de ser meramente escravo. Ele veio a ser afastado, significa a providência divina pôs a mão em toda a questão. Se Onésimo tensionou tudo para mal, Deus transformou tudo em bem. É a voz passiva, na verdade um similar da voz passiva do hebraico. O hebraico usa muito esse tipo de terminologia, falando passivamente para se referir a Deus, não cita propriamente o nome do Senhor. Agora a gente tem aqui algo paralelo ao passivo divino do hebraico, uma expressão para denotar a ação oculta de Deus como agente responsável pelo que aconteceu. Deus fez isso, porque Onésimo não poderia, diz Paulo, permanecer mero escravo. Ninguém nasceu para ser apenas isso. Não é esse o plano original de Deus para a existência humana. O prazer de Deus é que o homem conheça a Cristo, seja adotado como filho, pois foi predestinado para a filiação. O homem nasceu para ser livre em Jesus. Pelo curso da vida de Onésimo, ex-escravo de Filemão, nós podemos crer que a intervenção oculta, divina, por meio de pessoas cristãs, será o meio que Deus vai usar para que o desconhecimento de Cristo seja superado. Mas para que isso aconteça, frequentemente Deus vai precisar que nós sejamos capazes de sonhar, sermos empáticos,
adotarmos não cristãos. Deus quer que todos sejam filhos pela fé em Jesus. Mas para que isso aconteça, por vezes nós precisaremos adotar no nosso coração. A nossa causa é essa. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Nós o amamos porque Ele fez isso esperando que a gente amasse. Essa é a nossa causa. Enquanto vivemos no aconchego das nossas famílias naturais, com os nossos pais e mães, com os nossos irmãos, ou não. Enquanto vivemos adotados e adotadas por Deus em Cristo, isso nós temos, mesmo aqueles que já não temos mais papai e mamãe. Graças a Deus nós temos. Enquanto nós desfrutamos o aconchego de famílias naturais, o nosso chamado é nos unirmos a Deus, sonharmos com família, com pais e mães, irmãos e irmãs espirituais, a adoção em Cristo para aqueles que não conhecem a Cristo. Ao falarmos da família do Senhor, da família de Deus, vem à lembrança a fala de Jesus em Mateus 12, verso 50. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem é membro da família de Deus, quem passou no teste da obediência, esse é meu irmão de Jesus. Essa é a minha irmã, essa é minha mãe. O mundo distante de Cristo precisa ser tema dos nossos sonhos. Hoje em dia, há expressões que me causam verdadeiro irque, me causam repulsa. Uma delas é persiga os seus sonhos. Ou expressão altamente egocêntrica, pessimamente mal usada para alimentar egos que querem engolir o planeta Terra. Que coisa terrível. Essa expressão pode ser útil para nós se os nossos sonhos, se for tema dos nossos sonhos, se forem tema dos nossos sonhos pessoas não cristãs. Se nossos sonhos estiverem povoados com a salvação dos perdidos, persigamos nossos sonhos. Amém? Persigamos nossos sonhos. Em vez de ficar olhando para o nosso umbiguinho, massageando o ego, persigamos nossos sonhos. Um mundo liberto, um mundo transformado, sim, isso é motivo de empenharmos nossa vida, sim. Nos corações daqueles que um dia foram adotados por Deus, deve haver um sonho, que a todos chegue o chamado de Cristo, que eles saibam que a porta está aberta para serem adotados e adotadas como filhos e filhas de Deus e participarem da família de fé. Que eles saibam. Gregório de Nazianzo, um dos pais da igreja, profundamente envolvido em questões sociais, numa mensagem chamada Homilia sobre o amor aos pobres, um discurso, um sermão sobre o amor aos pobres, ele fala sobre, em dado trecho, sobre crianças abandonadas por seus pais, porque, pasmemos, isso é uma realidade antiga de Império Romano, mas que não foi muito diferente nos últimos anos. Pais que abandonaram crianças, a gente viu aí adultos abandonando idosos, né? Pais que abandonaram crianças porque essas crianças contraíram doenças contagiosas. E Gregório de Nazianzo cita isso na homilia sobre o amor aos pobres. Em dado momento ele diz: quem mais generoso do que um pai? Quem mais compassivo do que a mãe? Mas também a natureza os afastou. Eu diria, a mesquinhez os afastou.
Em tais circunstâncias, quando pessoas não sabem que há um Pai Celestial e há uma mãe chamada Igreja de Jesus Cristo, precisa haver no coração dos cristãos a substituição. Porque isso deveria ter sido apresentado, como vimos aqui na apresentação do Mike, bebezinho, isso deveria ter sido apresentado a essas pessoas por seus pais e mães naturais. Mas caso isso não tenha acontecido, ou isso tenha sido esquecido, nós, cristãos, precisamos atuar como uma substituição provida por Deus. Aleluia. Em perspectiva espiritual, a doença, em vez de repelir, deve sensibilizar e atrair os mensageiros e mensageiras para perto das pessoas doentes. Jesus afirmou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim para convocar os pecadores. Em sentido estrito, Jesus não era médico. Nós sabemos que Ele é, porque Ele é o Criador. Mas em sentido estrito, Jesus não era médico. E Ele aqui também não está falando mera e simplesmente de doenças físicas, questões naturais. Também, mas não apenas. O que Jesus vai apresentar para os enfermos, em uma palavra, é Evangelho. E isso nós também temos. Jesus não apresenta para os enfermos outra coisa que não seja Evangelho. Aquilo de que os enfermos precisam, há alguém aqui no auditório que possui? Temos aqui alguém que possua Evangelho? Tem Evangelho para dar? Aleluia. Em Tiago, essa sensibilidade brota com muita força, essa sensibilidade para com aqueles que precisam ser adotados, em favor dos quais deve haver uma adoção substituta. Tiago diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Tiago 1, verso 27. O chamado dos cristãos é adotar, é cuidar, é amar. Quando pessoas cristãs atuam como cooperadoras de Deus, levando adiante o chamado divino à filiação, elas demonstram figuradamente a sensibilidade que Tiago quer despertar com estas palavras. O chamado dos cristãos é cuidar. O chamado a participar do sonho divino de filiação da raça humana é missão universal de toda a cristandade. Isso não é tema, preste muita atenção você cristão, isso não é tema de apóstolos. Existem hoje apóstolos. Os verdadeiros não são porque as suas congregações cresceram numericamente. Esse não é o critério. O critério do Novo Testamento é duplo. Se eles viram Cristo ressurreto, isso está sendo filmado, viu, falsos apóstolos? Se eles viram Cristo ressurreto e se receberam o comissionamento pessoal dado pelo Cristo. E hoje você tem na África crianças que viram o Cristo ressurreto e receberam o comissionamento pessoal dado por Jesus. Essas crianças são apóstolos em nossos dias. À luz do Novo Testamento, não das invencionices teológicas, nem dá para chamar isso de teologia, dos nossos dias. O chamado a sermos participantes do sonho divino de filiação da raça humana não é assunto de apóstolos, não é assunto de pastores e pastoras, de evangelistas, de pessoas que tenham este ou aquele cargo, função, vocação, que quer que seja dentro da igreja. Isso é um chamado para todo cristão. Você estudante, você que está lá nos primeiros anos da escola, você que está lá no ensino médio, você que está na faculdade, na pós-graduação, você está lá com um propósito principal. Você é sal da terra e luz do mundo. Você está lá para salgar e reluzir.
o Evangelho de Jesus. Como função secundária, você está lá por causa da sua profissão. Enquanto você faz a obra de Deus, Deus lhe remunera por isso. Mas a condição precípua para você estar ali é que a luz do Evangelho brilhe. Brilhe. Eu fico muito triste quando ouço de jovens estudantes que querem ser populares, legais no colégio. Eu fico muito triste com isso. E eu peço licença para dar um testemunho pessoal. Eu e minha esposa, evidentemente, passamos também pelos anos escolares, ensino médio, essas coisas. E nós não éramos pastores, evidentemente, estávamos com 14, 15, 16, 17 anos de idade. O nosso foco na escola era levar nossos colegas para Cristo, tirar notas boas, sermos bons estudantes, mas todas as oportunidades que tínhamos, usávamos para levar pessoas para Jesus. Não é isso, amor? Cadê Sibeli? Sibeli foi ganha por Cristo a partir da vida de minha esposa, como colega de sala. Cadê Caroline? Irmã. Renata, cadê Renata? Renata. Selma, faz sinal aí, por favor. Mãe. A esposa estava lá na escola, lutando. Me dá vida, Senhor. Me dá meus colegas. Eu no Rio de Janeiro, mesma coisa, estudando, lutando, Senhor, me dá meus colegas. Estudava. Tirava boas notas? Tirava. Batia papo com os meus colegas? Não durante a aula. Só às vezes. Batia papo, fazia bobeira? Sim. Mas o nosso foco era ser luz. Se a luz não brilhar, se o sal não salgar, não há propósito nenhum. Leve seus colegas para Jesus. Lute por eles. Seus colegas de trabalho, lute por eles. Eu vou interromper a mensagem. Eu lembro quando eu estava como estagiário no Banco do Brasil, fiquei 2 anos no banco no Rio de Janeiro. Minha luta, tinha uma colega minha que era cristã, Ana Maria. Tem muita gente nova, o pessoal da antiga já ouviu essa história, mas os novos não ouviram. Cafezinho requentado. Minha colega Ana Maria, muito mais velha que eu, Ana Maria tinha idade para ser minha mãe. Literalmente. Uma senhora, minha colega de bancada, a gente trabalhava no 5º andar do banco, setor de conferência. Ana Maria, Mauro, vamos, na hora do lanche, vamos lá para o 14º andar. O 14º andar era um vaziozão, você assoprava, dava aquele vento. Não tinha nada lá, era um andar fantasma de Cesac Vila Isabel. Vamos para lá, Mauro, vamos orar? Vamos, Ana, vamos embora. Pegávamos o elevador, fogo caía mesmo. Senhor, liberta esse povo, Jesus. Liberta nossos colegas, nossos chefes, Senhor, liberta, salva. Lá estávamos nós, no alto do Banco do Brasil, orando. Ah, meu Deus, em 2 anos, nunca deu problema isso aí. Jesus é maravilhoso. Nunca deu problema. Orávamos um dia, toda a nossa bancada inteirinha foi no culto. Juntamos toda a equipe, foi todo mundo para o culto. Carlos Alberto, que era doido de marredecer, nosso chefe de bancada, doidão. Ficou mexidíssimo, Mauro. Puxa, precisava disso. Cabé, o apelido dele era Cabé. Jesus quer te salvar. Ele era meu chefe. Jesus quer te salvar, Cabé. Fui transferido de setor, fui para microfilmagem, as máquinas Kodak enorme, trabalhando só com documentos minúsculos, documentos com mais de 6 meses,
Meu trabalho era pesquisar esses documentos, achar documento de caixa, movimento de caixa, extra caixa das agências. Nós trabalhávamos com 17 agências. Às vezes eu dormia, dava um sono feroz, aquele depois do almoço, mexia com aquelas máquinas, meu Deus, pagava. Entrou um chefe novo no setor, seu Ataíde. Era uma coisa estranha. Parece que um dos critérios do CESAC Isabel para você ser chefe era você ser doido. Se era doido, podia ser chefe. Meu chefe era doido, mas doidão. Eu fui falando de Jesus para o seu Ataíde, falando de Jesus, um homem da grana, bancário antigão, chefe dentro do Banco do Brasil, da grana, fui falando de Jesus para o seu Ataíde, falando de Jesus para o seu Ataíde. Daí um dia o seu Ataíde chega para mim: Mauro, vou te contar uma coisa. Eu estou indo numa Assembleia de Deus lá perto da minha casa. Meu Deus, seu Ataíde. Você não falou que eu tinha que buscar a Deus? Estou indo. Começou aí. Passou um tempo, seu Ataíde: Mauro, fui batizado. Meu Deus. Meu chefe, eu um adolescente. Brilhe. Brilhe a luz do Evangelho. O que você está fazendo na escola? Está fazendo o que na faculdade? Brilha a luz. Você está lá no seu trabalho só em foco na grana? É esse o teu foco? É só isso? Você quer grana? Então vai para o show do milhão. Não existe mais isso, né? Tem que ir para o show do milhão. Parece que foi ontem. Crente materialista é uma coisa tão... não faz sentido nenhum isso, gente. É uma coisa tão contraditória. Jesus nos compra. A gente fica focado na plata. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 20. O amor de Cristo nos constrange. Esse verso basta por si, né, gente? O amor de Cristo. Vamos falar isso juntos? O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu estou lendo 2 Coríntios 5, 14 a 20. Eu vou reler isso. Eu acho que a gente precisa ficar de pé e recitar isso juntos. Vamos juntos? Vamos juntos. O amor de Cristo nos constrange. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou. Diga comigo: Deus me encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus encorajasse por nosso intermédio.
Aleluia. Esse é o nosso chamado. Aí no seu lugar comece a orar, dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Meus colegas de trabalho, meus familiares, meus colegas de faculdade, meus colegas de escola, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa a minha vida. Meus vizinhos, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, 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 usa-me. Me dá ousadia, eu não quero ser tímido, covarde. Me dá ousadia, Senhor, para levar a palavra da reconciliação. A palavra que cura, que traz filiação, que traz de volta a imago Dei. Imago Filii, o ser humano foi feito para ser filho de Deus.